Primeiro livro de Samuel, capítulo número 3, versículo 1 ao 4. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Nós vamos continuar, irmãos, na nossa exposição em 1 Samuel. Esse é o nosso 14º sermão. E hoje eu quero meditar com os irmãos no seguinte título: Jeová, o Deus que vocaciona. Nós poderíamos resumir os últimos sermões da seguinte maneira: Deus rejeita, Deus permite as consequências, Deus julga e Deus promete. No último sermão, nós fomos instruídos sobre as promessas de Deus. Nós aprendemos que elas são, abre aspas, benditas, confiáveis e totalmente verdadeiras, fecha aspas. Vimos também, como afirmou o presbítero Dinardo, abre aspas, que nosso Deus não é influenciado por nada. Não há fatores externos ou internos que mudem quem Ele é. Não há nada que possa fazer Deus descumprir suas promessas ao seu povo. Em Deus não há nenhuma sombra de mudança. E suas promessas sempre são cumpridas. Porque o nosso Deus é Deus de fazer o que promete. As promessas de Deus sempre se cumpriram. E sempre se cumprirão, sejam o bom ou o ruim, seja o bem ou o mal para nós, fecha aspas. Ainda no último sermão, nós observamos que o texto apresenta 3 promessas divinas para Israel. E uma dessas promessas é que Deus levantaria para si um sacerdote fiel que agiria conforme, segundo o que Deus desejava. Nós aprendemos que esse sacerdote fiel era Jesus. Mas nós fomos informados também naquele sermão que havia a possibilidade de o texto estar falando sobre Samuel. E não há nenhuma contradição aqui, pois precisamos entender que enquanto o sumo sacerdote não foi revelado, outros sacerdotes humanos foram levantados. E ainda hoje Deus chama homens e mulheres para servirem a Ele. Não como mediadores, pois nós não precisamos mais de mediadores. Mas como servos da igreja e das pessoas, até que o sumo sacerdote, Jesus, volte e reine sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. É sobre esse chamado que eu quero meditar nessa noite com os irmãos. Afinal de contas, Deus rejeita, Deus permite as consequências, Deus julga, Deus promete, mas Deus também vocaciona homens e mulheres para o serviço. Meu coração tem estado cheio dessa verdade. Eu tenho pensado muito sobre esse assunto, e ao que me parece, Deus tem me levado a ver essas verdades em diferentes textos, em diferentes momentos de pregação. Em um desses sermões passados, em 1 Samuel, eu falei em que Deus preserva, Deus sustenta e Deus qualifica os seus servos. No final de semana passada, no Projeto Piauí, em um dos trechos do sermão, novamente falei sobre Deus chamando aos vocacionados. Ao parar,
e meditar no texto que lemos, eu observei que o assunto vocação estava novamente em destaque. Afinal de contas, os versículos que lemos tratam especificamente do momento em que Deus desperta Samuel para a sua vocação. É justamente sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, sobre vocação, sobre chamado. Eu preciso lembrar os irmãos que eu, particularmente, prefiro separar os dois termos, embora outros tratem os termos como sinônimos. Alguns acreditam que vocação e chamado é a mesma coisa. Minha preferência por separar os termos vem do entendimento que a vocação é uma inclinação, é uma tendência, uma habilidade que leva o indivíduo a exercer determinada carreira ou profissão. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de determinadas atividades. Vocação é um talento, é uma aptidão natural, é uma capacidade específica. Falando de modo mais cristão, vocação é um talento, é uma qualidade ou uma tendência natural que se relaciona com os aspectos espirituais e o serviço cristão. Portanto, a vocação é um talento, é uma qualidade, é algo espiritual que lhe capacita, que lhe impulsiona ao serviço cristão. O chamado, porém, é aquele momento que Deus nos desperta. É aquele momento que Deus nos alerta para a vocação que Ele tem para as nossas vidas. Sobre esses assuntos, muitas pessoas já falaram e parece que é um assunto que nunca se esgota. Sempre há algo novo a aprender sobre esse assunto. E nós temos muito o que aprender sobre esse assunto na história de Samuel. Nessa noite eu te convido para que nós olhemos para o texto, para que nós venhamos a aprender dentro desse texto sobre a vocação e sobre o chamado. E a primeira lição que nós podemos aprender olhando para esse texto é que Deus pode nos chamar a qualquer momento. Deus pode nos chamar a qualquer momento. O versículo 1 do capítulo 3 nos diz o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. O versículo nos traz informações preciosas. A primeira informação é que Samuel ainda era um menino. Nós não sabemos a idade exata de Samuel quando esse episódio ocorreu. Provavelmente, Samuel era um adolescente. O termo hebraico empregado nesse versículo, traduzido como menino, pode falar de uma criança de qualquer idade. De uma criança recém-nascida, como de um adolescente. Mas quando nós fazemos uma análise do texto, nós percebemos que Samuel é um adolescente. Alguns estudiosos afirmam que Samuel, nessa época, tinha 12 anos de idade. Tal afirmação relaciona-se com a realidade que um israelita se tornava filho da lei a partir dos 12 anos. E a partir dos 12 anos, um israelita era responsável por obedecer à lei. Nós precisamos lembrar de Jesus aos 12 anos no templo, fazendo perguntas aos doutores da lei. Essa primeira informação nos lembra que não há uma idade definida
para que o chamado de Deus ocorra. Com Samuel, o chamado ocorreu na adolescência. Porém, Jeremias foi chamado desde o ventre da mãe. Moisés foi chamado com aproximadamente 80 anos. Então nós precisamos estar atentos, pois Deus pode nos chamar a qualquer momento de nossa vida. O momento da chamada diferencia entre cada pessoa. Alguns são chamados logo cedo por Deus. Outros são chamados na mocidade. Outros quando estão mais velhos. Não existe uma faixa etária privilegiada para ser chamado por Deus. Talvez você está se achando já velho demais para ser chamado por Deus. Talvez você está achando que está no auge da sua juventude e você não quer nem ser chamado por Deus agora. Mas não há uma faixa etária em que Deus vai chamar cada um dos seus vocacionados. A segunda informação importante é que Samuel foi chamado enquanto ele servia. O texto nos diz que Samuel ministrava perante o Senhor. Ele não era um desocupado. Desde cedo ele trabalhava no santuário de Deus, sob a supervisão de Eli, mas ele trabalhava no santuário de Deus. Samuel, desde criança, tinha responsabilidade. Ele tinha responsabilidade de fazer vários serviços manuais no santuário de Deus. Nós não sabemos quais eram essas funções que Samuel exercia. Nós não sabemos o que ele fazia. O que nós sabemos é que ele servia. Essa segunda informação nos lembra que não podemos confiar em uma pessoa que não quer trabalhar por ser preguiçosa, então afirma que Deus a chamou. Deus não chama desocupados. Eu tentei fazer isso, eu tentei fazer aquilo, agora eu vou viver da obra. Nós não somos chamados para vivermos da obra. Nós somos chamados para vivermos para a obra. Nós não somos chamados para viver do Evangelho. Nós somos chamados para viver para o Evangelho. Não confie em alguém que seja um desocupado e queira ser pastor. Deus não chama os desocupados. Antes de passarmos para mais uma informação pertinente que o versículo nos traz, deixe-me ressaltar um fato interessante. Embora nós não saibamos quais eram as funções exatas que Samuel desempenhava no santuário de Deus, uma delas com certeza era a limpeza. Nós temos a noção, irmãos, que as vaquinhas, quando iam ser sacrificadas, os bezerrozinhos, os animalzinhos subiam, que eles ficavam santos. Não! Eles sujavam. Precisava ter manutenção no santuário. Embora a gente não saiba quais eram os serviços, limpar o chão era um dos serviços. Que maravilhoso, irmãos. Deus chama Samuel para ser o seu profeta enquanto ele limpava o chão. E se você não entender isso, se você não entender essa grande lição, então me arrisco a dizer que eu preciso orar a Deus, pedindo misericórdia em favor daqueles que você irá servir. Pois limpar o chão nos faz lembrar que somos os menores. E se você não faz isso com alegria, se você limpa por obrigação, se você limpa porque o pastor falou, se você limpa porque é uma regra, se você limpa porque você quer ser lembrado, se você não limpa o chão da sua igreja com alegria,
provavelmente o seu coração é orgulhoso. E não há coisa mais satânica e prejudicial à igreja do que obreiros com coração orgulhosos. A terceira informação importante que o versículo nos traz é que Samuel foi chamado quando as manifestações divinas eram raras. A palavra rara não apenas fala do valor, mas também da frequência com que as manifestações místicas de Deus ocorriam. Aquela nação, a nação de Israel, já havia experimentado várias vezes experiências com o divino. Mas nesse período, raramente isso ocorria. Isso nos fala muito da responsabilidade que nós, os vocacionados, temos. Perceba, irmãos, que os filhos de Eli haviam sido reprovados por Deus. Perceba, irmãos, que os filhos de Eli estavam distantes de Deus, rejeitados por Deus, presos às consequências dos seus pecados. E não apenas isso, os filhos de Eli já estavam julgados por Deus. É especificamente por esse motivo que Deus não podia se manifestar com frequência. Porque ao se manifestar com frequência, estando os filhos de Eli no sacerdócio, Deus estaria aprovando a atitude deles. Deus estaria corroborando com a atitude deles. Deus estaria dizendo, não importa como eles estão ou como eles servem, eu vou me manifestar. Aquela nação conhecia a ação de Deus, aquela nação conhecia experiências místicas com o Senhor, mas nesse período Deus tinha que se calar. O texto nos diz que raras vezes isso ocorria. Não significa que Deus não falava. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Se Deus não tem falado com você, talvez significa que você não esteja ouvindo o que Deus está dizendo. Se você vem ao culto e Deus não fala com você, talvez o problema não esteja em Deus, talvez não esteja em quem está pregando, talvez esteja em você o problema. O texto diz que raras vezes isso ocorria, mas não significa que não ocorria. Ocorria com pouca frequência, mas ocorria. Isso é tão interessante que ocorria com tão pouca frequência que nem mesmo Samuel havia tido essa experiência com Deus. Essa informação nos faz lembrar, irmãos, que não é porque Deus não está chamando tantos para a vocação como no passado, que Ele não está chamando. Muitas vezes, irmãos, nós questionamos por que Deus não tem levantado tantos pastores, tantos missionários, tantas educadoras cristãs, porque Deus não tem feito isso como fazia antigamente. Deus tem feito raramente, mas Ele continua fazendo. Deus continua levantando. Deus continua chamando homens e mulheres para o serviço. Isso nos faz perceber, irmãos, como é maravilhoso ser vocacionado por Deus. Como isso é raro. Antes de passarmos para o próximo ponto, deixe-me fazer um parênteses. Talvez você está pensando que esse sermão não é para você. Mas deixe-me lembrar que o Deus que chama para o serviço é o mesmo Deus que chama para a salvação. Por isso, se você nessa noite entende que não é um vocacionado, deixe-me aplicar essas verdades à salvação. Deus chama quando Ele quer. Nunca é tarde para se converter ao Senhor. Nunca é tarde para voltar ao Senhor. Nunca é hora de parar
de crer pela conversão daqueles que você ama. Deus chama para a salvação no tempo que Ele deseja, pois o tempo de Deus é perfeito. Não deixe de crer, continue crendo. Talvez você tenha crido por um bom tempo e não tenha visto o resultado da sua fé. Talvez você tenha crido muito tempo para que aquela pessoa se converta e ela não se converte. Porém, há um tempo determinado para Deus, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Para todas as coisas. Às vezes é complicado crer, às vezes é complicado esperar. E às vezes a nossa fé murcha, a nossa fé se esvai, porque a gente não vê o resultado da nossa fé. Mas há um tempo determinado por Deus. Há um tempo de voltar. Há o tempo de voltar ao Senhor. Há um tempo de se converter dos seus maus caminhos. E talvez você andou por algum tempo longe do Senhor. É tempo de voltar. É tempo de se arrepender. É tempo de deixar de brincar. É tempo de deixar as desculpas de lado. Você já inventou muitas desculpas. Você já sabe de cor as desculpas que você tem. Por mais que você não esteja vendo Deus falar ao coração daquelas pessoas que você tanto ora para serem alcançadas por Deus, não significa que Deus não está agindo. Deus costuma trabalhar em silêncio. E Ele trabalha em silêncio. E a pergunta é: por que Deus trabalha em silêncio? Por que Ele não faz uma coisa portentosa? Por que Ele não faz algo barulhento? Porque eu não vejo Deus mover as coisas e as peças. Porque eu não consigo enxergar Deus movendo o coração das pessoas pelas quais eu oro. A resposta é que Deus costuma trabalhar em silêncio, pois isso desenvolve nossa confiança na ação dele. Se ele dissesse para nós cada passo, se ele dissesse para nós cada jogada, se ele dissesse para nós cada movimento, então nós não precisaríamos crer, mas o silêncio nos obriga a crer. O silêncio de Deus nos obriga a confiar. O silêncio de Deus nos convida a depositar a nossa fé nele. Nesse primeiro versículo, nós aprendemos nossa primeira lição. Deus pode nos chamar a qualquer momento. Você não é novo demais, você não está na meia-idade demais, e você não está velho demais para Deus te chamar. Samuel foi chamado enquanto era adolescente, enquanto servia, enquanto raramente Deus falava. Nos versículos 2 e 3, nós podemos aprender então a nossa segunda lição dessa noite. Deus chama os que ouvem e os que estão no lugar certo. Versículo 2 e 3 nos diz assim: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário de Deus, onde se encontrava a arca de Deus. Esses dois versículos vão nos apontar o horário e o lugar em que Deus chama a Samuel. O texto nos diz que Samuel estava deitado no santuário de Deus. E Eli estava deitado em seu lugar de costume. Os comentaristas
ou eles optam por não falar nada sobre isso, ou eles dizem muito pouco sobre essa informação. Não sabemos dizer ao certo em que lugar eles dormiam, mas me permita apontar o que me chama a atenção nesse texto, já que os comentaristas se calam. Você observou que o escritor faz questão de ressaltar que Eli e Samuel dormiam em lugares diferentes, embora fossem próximos. O versículo diz que Eli dormia no lugar de sempre, mas que Samuel estava deitado no santuário de Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido no decorrer da minha caminhada é que as informações no texto bíblico, elas estão ali por algum motivo. Deus preservou a Bíblia, preservou certas informações por algum motivo. Você percebeu que o escritor faz questão de dizer que Samuel estava no santuário de Deus? Ao que me parece, o escritor quer fazer uma distinção entre a condição de Eli e a condição de Samuel. Eu sei que a distinção pode ser apenas por causa da condição física de Eli. Mas eu creio que nós não estaríamos errados em afirmar que aqui também há uma distinção espiritual. O texto também nos informa o horário em que Deus chamou a Samuel. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. No santuário havia muitas lamparinas que iluminavam o ambiente. Mas existia uma em particular, um candelabro, ou menorá. Essa era uma peça de ouro, formada por um torno de uma haste central, com 3 pontas de um lado, 3 pontas de outro, totalizando 7 hastes, parecendo uma árvore. Todos nós sabemos o que é um candelabro. O candelabro deveria ser abastecido com azeite suficiente para ficar aceso do final da tarde até o amanhecer do outro dia. Portanto, ele tinha que ficar aceso toda a madrugada. Nós sabemos, portanto, que Samuel foi chamado enquanto estava no santuário de Deus, e nós sabemos que ele foi chamado pela madrugada. Afinal de contas, o candelabro ainda estava aceso. Essas duas informações são importantes, pois elas devem nos lembrar que, em primeiro lugar, Deus irá nos chamar quando estivermos no lugar certo. Deus irá nos chamar quando nós estivermos no lugar certo. Mas qual é esse lugar? Eu não sei se será dentro da igreja. Eu não sei se será no teu quarto de oração. Eu não sei se será quando você se prepara para ser um profissional brilhante. Eu não sei se será quando você estiver sonhando com um futuro maravilhoso. Eu não sei se será quando você estiver sonhando com o casamento dos seus sonhos, com o salário dos seus sonhos, com o título dos seus sonhos. O que eu sei é que Deus chama quem está nele. E é este lugar que nós precisamos estar para sermos chamados por Deus. Eis um bom parâmetro, irmãos, para a confirmação de nosso chamado. Estamos de fato no Senhor? Estamos de fato em Deus? Ou nós estamos na igreja? Ou nós estamos na comunidade? Há uma diferença muito grande de estar no culto e estar em Deus. Há uma diferença muito grande, irmãos, de estar na comunidade e estar em Deus.
Sabe qual que é o grande problema, irmãos? Muitas pessoas estão na comunidade, mas não estão em Deus. Muitas pessoas estão no culto, mas não estão em Deus. Muitas pessoas estão na igreja, mas não estão em Deus. Deus não chama pessoas que estão fora dele. Há uma canção que diz o seguinte, canção gospel, e diz assim: pega o homem sem Deus e derrama unção. Vocês já ouviram essa música? Pega o homem sem Deus e derrama unção. Mentira! Mentira! Deus não pega o homem sem Deus e derrama unção. Deus não pega o homem sem Deus e vocaciona. Deus não pega o homem sem Deus e chama. Essa música nunca refletiu a verdade do Evangelho. Outro ponto interessante é que Deus irá chamar os que ouvem o chamado. Perceba que Eli e Samuel provavelmente estavam perto um do outro. Ou até mesmo, eles estavam até no mesmo ambiente. Agora que detalhe interessante. Um ouviu, outro não. E aqueles que querem questionar a eleição de Deus, quando encontram essas situações, eles ficam perturbados. E alguém pergunta, você crê na eleição soberana de Deus? Eu creio, por que você prega? Porque uns vão ouvir e outros não. E quando perguntaram para Jesus, Jesus, por que você conta parábola? Por que você fala em parábola, Jesus? Em outras palavras, Jesus diz assim, que eu não quero que eles entendam. Eu quero que quem entenda é aqueles que eu quero. Os dois estão no mesmo ambiente. Um ouviu, o outro não. Embora Samuel, irmãos, não tivesse intimidade suficiente com Deus para entender que era Deus que estava chamando ele, foi ele que ouviu Deus chamar e não Eli. Isso nos lembra, irmãos, e aqui, só antes de eu prosseguir, o chamado foi audível. Não foi na mente de Samuel, não foi no coração de Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus, Eli não. Isso nos lembra, irmãos, que o chamado de Deus será direcionado para aqueles que Deus deseja. Deus irá chamar quem Ele quer. Tem gente que não ouviu o chamado de Deus, pelo simples fato que não é vocacionado. Tem gente que nem ouviu o psiu de Deus, quanto mais o chamado de Deus. Outro ponto importante, e eu quero que você preste atenção nisso. Não espere que as pessoas que não são vocacionadas entendam a sua vocação. Não espere que as pessoas que não são chamadas entendam o seu chamado. Elas não ouvem o chamado de Deus. Elas não ouvem a vocação de Deus. Então elas não conseguem entender. Além disso, pessoas que não são vocacionadas, que não são chamadas, são movidas por aquilo que elas veem, por aquilo que elas podem olhar. Elas irão dizer para você, você vai morrer de fome. Não atende o chamado de Deus, não, você vai morrer de fome. Eles vão dizer assim, você vai fazer teologia? Faça outro curso. Isso não dá dinheiro para ninguém, e é verdade. Eles vão dizer que isso não é vida para você. E que tristeza é saber que muitos pais e mães, cristãos, pasmem, cristãos, se o filho ou a filha dizem, papai, mamãe, resolvi ser missionário, os pais cristãos dizem assim, pai não, filho, faz outra coisa da tua vida.
Isso acontece, irmãos, porque o nosso coração está preso no que é terreno. O nosso coração está preso no que é dessa vida. Nós não entendemos, irmãos, que a nossa vida é passageira. A nossa vida, como diria a canção, é trem-bala, parceiro. É passageira. O nosso destino não é isso daqui, não. Aqui é só passagem, é um rito de passagem. E nós ficamos com medo dos nossos filhos morrerem se eles forem missionários. Mas nós não temos medo deles morrerem de um tiro na rua. Nós temos medo de nossos filhos não serem sustentados por Deus. Então nós, como pais cristãos, dizemos, não. Faça outra coisa, meu filho. As pessoas que agem assim, elas não têm a capacidade de ver. Eli havia perdido a capacidade de ver. Seus olhos físicos já estavam cansados. Mas Eli também não tinha capacidade mais de ouvir. E eis o problema de Eli. O problema de Eli não era físico, o problema de Eli era espiritual. O problema físico era pequeno, perto do problema espiritual. E aqui, irmãos, eu preciso fazer esse adendo. E se você que se sente vocacionado a aprender essa verdade, apenas essa verdade nessa noite, está tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. No ministério, presta atenção. No ministério, ouvir é mais importante do que ver. No ministério, ouvir é mais importante que ver. Eli não via a Deus. Samuel também não via. Mas a diferença central entre esses dois é que Samuel ouvia Deus falar. Nós que desejamos servir a Deus em qualquer área, irmãos, do corpo de Cristo, nós que desejamos servir a Deus, precisamos aprender isso. Pois a visão sempre será menor do que a ordem. O que Deus ordena sempre é menor do que nós podemos enxergar. A ordem é ir por todo mundo. A visão nos diz que nós não temos condição. A ordem é para servirmos a Deus e Deus nos sustentará. A visão diz que não tem como ser sustentado sem um emprego formal. A ordem é estudarmos e nos prepararmos para o ministério. A visão nos dirá que nós não temos valor da mensalidade. Não se mete num curso não, porque você não tem dinheiro para mensalidade. Você não vai conseguir pagar. A nossa visão sempre limita a nossa obediência à ordem de Deus. Essa verdade, irmãos, deve encharcar o nosso coração nessa noite. Essa verdade deve inundar o nosso coração nessa noite. Quem coloca a mão no arado, Deus sustenta. Se Deus te deu uma ordem, por mais que você não veja o fim desse terreno que você tem que arar, comece a arar. Comece a trabalhar. Essa verdade é aplicável não apenas aos vocacionados, mas também a toda a vida cristã. Os discípulos de Jesus não são guiados pelo que vem, mas por aquilo que ouvem de Deus por meio da Escritura. Nós não somos guiados porque nós estamos vendo Jesus voltar. Nós somos guiados porque Deus disse que Ele vai voltar. Nós não somos guiados porque nós estamos vendo os novos céus e nova terra. Nós somos guiados porque nós cremos, nós ouvimos Deus falar isso por meio das Escrituras. Nós não vemos, nós ouvimos, nós recebemos a ordem, por isso que nós cremos. Isso ocorre, irmãos, porque o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. E fé naquilo que se vê não é fé. A fé é a certeza do que não se vê. A confiança naquilo que se ouviu
e não naquilo que se viu. Que maravilha isso, irmãos. Nosso grande problema é que nós estamos sendo movidos por aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos sendo movidos, irmãos, por aquilo que nós podemos tocar, por aquilo que está na nossa mão. Mas o que nós vemos é limitado, o que temos em nossa mão é pouco. Nós precisamos agora mover a nossa fé e mover a nossa vida por aquilo que Deus nos ordena, por aquilo que Deus diz sobre nós, por aquilo que Deus diz sobre as condições. Nos versículos 3 e 4, nós aprendemos então que Deus chama os que ouvem e os que estão no lugar certo. Você está no lugar certo? Você está em Deus? O lugar certo não é essa igreja. O lugar certo é em Deus. Você pode estar nessa igreja e não estar em Deus. E você pode estar em outra igreja e estar em Deus. O lugar certo é estar em Deus. É estar no centro da vontade de Deus. É estar onde Deus te quer. E às vezes, e aqui eu quero, antes de passar para o meu próximo ponto, eu quero te dizer uma coisa. Deus, se nós não estivermos onde Deus quer, Ele nos arranca e nos coloca lá. Para de acreditar nessa história de livre-arbítrio. Deus vai te colocar aonde Ele quer. É Ele que é soberano. É Ele que manda. É Ele que manda na sua vida. E nós só temos duas escolhas. Ou nós só temos duas opções, melhor dizendo. Ou nós estamos onde Deus nos quer, porque Ele nos colocou onde Ele quer. Ou Ele vai nos arrancar de onde nós estamos e vai colocar onde Ele quer, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. É difícil. Estar onde Deus quer é difícil. Gera confronto, gera conflito. Mas gera também o lugar onde a gente ouve a Deus. Samuel foi chamado porque estava no lugar certo e ouviu a voz de Deus. No versículo 4, podemos então aprender nossa terceira e última verdade dessa noite. Deus realmente chama. O versículo 4 diz: então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Agora chegamos em um momento importante da história. Deus fala com Samuel. Deus o chama. Determinado autor comenta esse fato da seguinte forma: é grandioso alguém ser objeto do chamado divino, sem importar se esse chamamento vem no coração, silenciosamente, ou de forma audível, fecha aspas. Que grandioso é ser chamado por Deus. Você pode imaginar a grandeza dessa situação? Samuel está ouvindo de forma audível, poderosa, tremenda, Deus chamá-lo. Essa é a primeira vez que Samuel ouve a voz de Deus. E é a primeira vez que ele ouve o chamado de Deus. Ainda nesse mesmo texto, vai ocorrer mais 3 vezes. Nós veremos isso no domingo que vem. Samuel, primeiramente, ele não compreende que Deus falava com ele. Ele pensou que Eli é que estava chamando ele. É lógico, Samuel nunca tinha passado por essa experiência. Eli costumava chamar com frequência Samuel à noite. Então, quando Samuel ouviu o chamado, ele pensou que era Eli que estava falando com ele. Esse detalhe, irmãos, é muito importante. Muito importante mesmo. Nós precisamos saber diferenciar a voz dos homens da voz de Deus. Seja para qual situação for, nós precisamos diferenciar a voz dos homens da voz de Deus. Às vezes, irmãos, nós nos confundimos com isso. E esse é um dos grandes desafios para nós. Especialmente para aqueles que são vocacionados, isso é um grande desafio. Às vezes, irmãos, nós somos filhos de peixe.
Eu sou filho de pastor. E todo mundo queria que eu fosse peixinho. E eu falei, não quero ser peixe. Eis aqui onde estou. Cadê meu livre-arbítrio? Só Deus sabe onde ele foi parar. Às vezes, irmãos, nós temos uma grande admiração por alguém que é vocacionado. Então nós queremos ser igual àquela pessoa. Mas isso não nos faz de nós um vocacionado. Às vezes, irmãos, as pessoas querem que a gente seja vocacionado a qualquer custo. Então, elas nos convencem que nós somos vocacionados, mas nós não somos. E essas são armadilhas terríveis. E nós precisamos fugir dessas armadilhas. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, para nós termos a certeza que Deus realmente está nos chamando. Portanto, não se meta na vocação, se de fato Deus não lhe chamar para isso. No final de semana passada, depois de pregar e falar sobre a vocação, e orar para que Deus inflamasse o coração dos vocacionados, alguém veio me apresentar um jovem e disse assim para mim, olha pastor, esse jovem se sente vocacionado. E essa pessoa então pediu que eu desse um conselho para esse jovem. Então eu olhei para essa pessoa e fui e respondi, você se sente vocacionado? Ele falou sim, eu falei, desista. Vá ser médico, engenheiro, advogado, faça outra coisa da tua vida. Não se meta nessa história, faça outro curso da sua vida. Então aquela pessoa que me chamou para apresentar esse jovem que ele julgava ser vocacionado, me questionou dizendo que eu estava sendo contraditório, porque no sábado eu estava inflamando o coração das pessoas e no domingo eu estava dizendo para ele desistir. Mas eu não estava sendo contraditório. Era um teste simples. Se aquele jovem não aguentava ouvir uma palavra de um pastor, quanto mais as outras pessoas. Eu queria ver se de fato Deus havia falado no coração dele, ou se ele estava sendo impulsionado pelas pessoas, porque ele prega bem, porque ele tem algum talento dando aula, ou porque ele toca muito bem, ou porque ele é um líder nato. Então talvez as pessoas estavam empurrando para ele ser um obreiro, um pastor, ou talvez ele não tinha dado certo em nada da vida dele. Ele já tinha tentado algumas coisas. Talvez ele tivesse criado uma empresa e fracassado, talvez ele era um profissional e não era bem sucedido. Então alguém falou assim, então vá ser pastor. Não deu certo em nada, seja pastor. Era um teste simples. E a resposta, depois de um bom período de conversa com aquele jovem, me fez entender que ele tinha uma vocação. Ele disse, eu não sei o que eu posso fazer para ser feliz? Eu só sou feliz fazendo o que eu faço. Eu só consigo ser satisfeito fazendo com o que eu faço. Então eu entendi que aquele homem, aquele jovem era de fato um vocacionado. Nós precisamos urgentemente de homens e mulheres que se envolvam no serviço, não por causa de suas emoções, não por causa que foram empurrados, ou porque não deram certo em nada. Nós precisamos de homens e mulheres que se envolvam no serviço da casa de Deus, da obra do Senhor, da comunidade de fé, porque eles ouviram Deus falar ao coração deles, eles ouviram Deus incendiar o coração deles, e eles entendem que eles precisam fazer isso, porque somente assim eles terão prazer em suas vidas. Nós precisamos de gente assim, pois só consegue suportar as dores da vocação aqueles que atingiram esse ponto em sua vida cristã. Eles ouviram a Deus, eles não ouviram os homens. Não ouça os homens. Não ouça os homens. Ouça a Deus. Peça o conselho do Senhor. Conheça a palavra do Senhor, ouça a voz de Deus, não ouça as pessoas só vão te levar para longe de Deus, ouça a voz de Deus. No quarto versículo, então, nós aprendemos que devemos
verificar se realmente Deus nos chamou. 3 lições poderosas nós aprendemos nessa noite. A primeira é que Deus pode nos chamar a qualquer momento. Não há novo demais, nem velho demais para ser chamado por Deus. Nós aprendemos que Deus chama os que estão no lugar certo e o ouvem. E o lugar certo é em Deus. E nós precisamos verificar se de fato foi Deus que nos chamou. Que possamos, irmãos, estar dispostos a ouvir a Deus e servi-lo com intensidade. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Fiquemos de pé em nome de Jesus.